independência espanhola, da América Espanhola. Não, já vou responder. Uma coisa que às vezes acontece, gente, é que eu preciso gravar aula, vocês sabem disso, né? E eu não sei o que tem no Google, é que algumas pessoas, sei lá, não autorizam gravação. E aí, tipo, aparece, se você iniciar a gravação, tem algumas pessoas que podem acabar saindo por não autorizarem a gravação. Eu inicio mesmo assim, porque eu preciso gravar, né? Tem aluno que não consegue ver a aula. Então, sei lá, tipo, vocês têm que autorizar a imagem de vocês. Mas então, eu não sabia que tinha América Espanhola no ângulo. Começou esse rolê, né? Da coordenação pediu que a gente vai passar antes, né? Na semana para vocês se prepararem. E aí eu falei, tipo, eu acho que não tem, assim. Não olhei, eu só olhei a apostila de História do Brasil. Aí o Edu pegou e falou, não, tem sim, na capa 4, página tal, até página tal. Mas eu não olhei, tipo, eu dei uma olhada no texto, na verdade, eu não dei uma olhada nas questões. Até porque, vocês têm acesso à capa 4? Ou começou, tipo, a ter acesso agora? A gente tem acesso agora, eles colocaram. Aí eu fui ontem visitoteiro, eu fiquei procurando, falei, não, gente, deve ter. Aí, tipo assim, só que assim, História do Brasil não tem. Primeiro eu procurei História do Brasil, eu falei, não. Aí eu falei, é do Brasil, né? Aí ele não vai ter. Aí eu fui em geral. Ô, Cami, posso fazer uma pergunta rapidinho? Tipo assim, esse conteúdo que você está dando agora é da capa 4, né? E aí vocês vão retomar isso depois ou vai só passar e... A gente não tem tempo para retomar, só se dar um milagre, assim, e... É que a gente meio que tá atrasado, né? Porque eu dei uma aula de revisão e não tava no cronograma. Mas, assim, tipo, sempre vocês vão ver, assim, quem é aluno do Arcados Passado, sempre quando chega fim de semestre, a coordenação começa a adicionar umas aulas extras, porque ocorre mesmo de atrasar conteúdo. Mas eu acho que não vai dar tempo de revisão de América Espanhola. Eu vou olhar as questões do CAPA para ver se elas estão legais. Eu acho que sim. Imagino que sim, as questões, normalmente eles pegam umas questões bem legais. E vou falar semana que vem assim, se está tudo ok. Mas revisar, assim, América Espanhola eu acho muito difícil, assim. Tem uns vídeos do Parabólica, que é um youtuber, né? Ele é professor de história. O conteúdo que ele passa é, tipo, bem parecido com o meu. Então, se vocês sentirem a necessidade, assim, vocês podem ir atrás dele. Mas esse semestre, pelo menos, e semestre que vem a gente já vai para a América Latina no século XX. E é até legal que vocês tenham conhecimento desse assunto, sabe? Não esqueçam. Beleza, gente. Vamos começar, então, começar a gravar. Essa aula vai... bastante coisa. Realmente bastante coisa. A gente dá para fazer... Tem um mapa, né, de início que eu coloquei na capa, que ele é meio que um spoiler de como fica a colonização. Então, eu falei, né, que a Espanha foi e invadiu daquelas formas. O Cortés, chegou aqui na América Central, que seria os astecas, depois ele desce para os maias, que ficavam mais ou menos aqui, e aqui, normalmente, era onde ficavam os incas. Então, caso vocês tenham ficado um pouco confusos. Enfim, o que acontece é que eles vão conseguir pegar todo esse terreno, inclusive, acho que Cuba, e eles vão separar em vice-reinos. Então, vocês viram que na história do Brasil foi meio que uma baguncinha, né? Então, eles começaram com as capitanias, porque eles não queriam investir, né, Portugal, e deu ruim. Aí, eles colocaram um governo geral. Aí, beleza. Depois de um tempo, lá em Pombal, eu comentei com vocês que a América Portuguesa vai ser dividida em duas, que era o estado do Maranhão, se eu não me engano, ou Grão-Pará, e embaixo era o estado do Brasil. Eles separaram em dois, mas é uma divisão assim que vai durar muito pouco tempo, né? Vocês vão ver que vocês viram, né, que as medidas do Pombal não duraram muito tempo assim. Então, assim, não é nada muito importante. Eu raramente vejo cair em vestibular, e quando cai, assim, é para falar, sabe? Não é para, tipo, nossa, teve uma época no Brasil em que a América Portuguesa foi dividida em dois. Quando e qual foi o nome? Não cai isso, normalmente num texto e tal. Enfim, na Espanha eles vão fazer essa divisão real. Então tem o vice-reino da Nova Espanha, da Guatemala, Venezuela, Granada, Peru, Prata e do Chile. Vocês veem que alguns até viram países de fato mais tarde. Aqui a gente tem uma pequena revisão, mas eu vou passar muito rápido. Eu já citei que são sociedades teocráticas de regadio, já expliquei o porquê, né? O que significam essas palavras. E essas mesmas sociedades, elas são semelhantes às sociedades que vocês já viram antes em história geral. Então, elas são semelhantes às sociedades do Egito Antigo e da Mesopotâmia Antiga também. Os maias, né, que eram aquela população que dizem que acabaram sumindo, né, mas não, ainda existiam,
Eles ficavam no sul do México, já no fim do México, e mais para a América Central. Tinha uma boa agricultura, não era tão avançada quanto dos outros, porque, como eu falei, depois eles ainda vão ter azar das colheitas. Mas, enfim, também se organizavam numa teocracia de cidades-estado, politeísmo, mais de um deus, astronomia e arquitetura eram bem desenvolvidos. Incas ficavam na região dos Andes, agricultura avançada, teocracia, no qual eles tinham 2 imperadores, né? Um fazia uma administração central, outro fazia um comando militar, mais de expansionismo, de guerras, e politeísta, mais de um deus. Astronomia eram consideravelmente avançados, sabiam calcular as coisas das estrelas lá, que eu não sei o nome. Astecas, noroeste do México, então já ocupa mais a região do México mesmo. Agricultura avançada, então eles têm aqueles chinampas que eu mostrei. Teocracia, novamente, teocráticas, o imperador, o líder daquela região é a mesma coisa que Deus, e politeístas, haviam mais de um Deus, então o imperador era um deles apenas. Cronologia das invasões, não sei se ficou claro, mas em 1492 descobrem a América, né, que achavam que era a Índia, mas, enfim, não era, por isso que a gente tem até o termo dos indígenas hoje em dia. 1492 a 1519, o pessoal começa a chegar nas ilhas, né, que são as Antilhas, que tem aqui no canto. Como eu falei, são eles que vão contar a fofoca de que existia terras aqui, né, na América Espanhola, e de que eles eram estados riquíssimos, que eles tinham muito ouro e tudo isso. E aí, né, Cortés barra Pizarro, Hernán Cortés Pizarro, ou Hernán Pizarro Cortés, eu não lembro a ordem, ele vai começar a conquista dos impérios, né, começa pelo Azteca, ele chega nos maias, mas como eu falei, não é mais uma conquista, sabe, o pessoal estava lá, mas também não estava forte o suficiente para resistir, e depois eles conquistam o Império Inca, de fato. Nisso eles concretizam a América Espanhola mesmo. Uma coisa importante, que eu falei que é legal que vocês saibam, que costuma cair muito no vestibular. Como que se deu a conquista da América Espanhola? Militar, ataques militares, cultural. A principal responsável foi a igreja, né, que queria novos aliados, queria novos seguidores da religião, e aí eles obrigavam a catequização dos indígenas, fazendo o apagamento cultural, né, um genocídio cultural dos indígenas. Biológico, né, que a gente descobriu mais recentemente, onde os europeus eles foram vetores de doenças, né, europeu, enfim, não toma banho, veio aqui para a América Espanhola e espalhou várias doenças que os indígenas nunca tiveram contato, e aí o sistema imunológico deles não tinha força para resistir a isso. E também tem a fome, né? A fome não é recente, tá, gente? Mas é que tem esse rolê também de os europeus contaminarem inúmeras plantações, tava um caos de invasão, então as colheitas meio que vão dar errado. Então você já está sendo atacado militarmente, sua cultura está sendo apagada. Ainda assim, você meio que vai ter a fome, né? As populações eram gigantes. Eu falei para vocês que os estados daqui da América Espanhola eram bem maiores do que o da Europa, perdão. E aí, enfim, não tinha mais comida também para manter a força e para resistir aos ataques militares. Tem a frase, né, do Pablo Neruda que eu falo, que costuma cair no vestibular. Eu acho que não vai repetir assim numa FUVEST, porque já caiu. Mas pode, muito vestibular eu vejo que depois, tipo, Mackenzie, GV, assim, vestibulares ESPM, eles costumam colocar essa frase na prova deles. Então é legal que vocês já tenham noção, né? Que a fome, a cruz e a espada iam dizimando a família selvagem. Família selvagem se refere aos indígenas, né? Ancestrais, o Pablo Neruda de uma forma. A fome, a gente já falou, a colheita, a cruz seria a cultura, seria o papel da igreja, e a espada seria esse lado militar, né, de ataques militares, e o biológico, o Pablo Neruda não teve tempo de colocar, porque a história ainda estava desenvolvendo esse conceito. Aí a gente entra numa matéria que vocês ainda não viram e que eu queria tratar muito bem. Vocês se lembram que eu contei para vocês que tinha o Estado e tinha o imperador e os camponeses tinham que pagar tributos. E como que eles pagavam tributos? Eles podiam pagar em dinheiro, era um costume, mas outro costume também era fazer um trabalho temporário, normalmente de 3 meses e tal. Enfim, 3 meses é só para vocês terem uma ideia. E eles faziam um trabalho temporário, normalmente construindo grandes obras, né, para o deus deles, que era o imperador. Isso meio que vai ser reutilizado de uma forma extremamente negativa
dentro da América Espanhola, dentro da colonização. É muito importante que vocês não tratem como a mesma coisa, vocês saibam a diferença. Vocês saibam a diferença de uma pessoa que está motivada a fazer um trabalho espiritual para o imperador deles, motivada a pagar o imposto de cidadão deles, e uma pessoa que está sendo obrigada a trabalhar por colonizadores, por pessoas que eles nunca tiveram contato, por pessoas que dizimaram a família deles e todos os conhecidos, e por pessoas assim que, enfim, não vão dar muito lucro para ele, não vão pagar eles da forma certa. Então, tinha duas formas de trabalho de mão de obra dentro da colonização, mas é importante que vocês saibam a diferença. Tem uma que vai ser muito parecida, né? Que é a mita, forma de trabalho análoga à escravidão, porque existia um baixo salário, tipo, não era igual a escravização de pessoas africanas aqui no Brasil, por exemplo, que eles compravam e usavam esses corpos como objetos mesmo. Não, eles recebiam, mas era um salário muito baixo e um partido daquilo do ouro, da prata, do minério que eles encontraram. Mas, obviamente, era muito baixo, gente. É uma condição surreal. Especialmente porque os indígenas, eles se colocavam, né? Eles tinham que sair da região que eles estavam. Então, se eles moram na capital, por exemplo, eles têm que ir para o interior para achar o ouro, né? Achar os minérios, eles se colocavam numa situação de, como que eu posso dizer, de vida muito arriscada. Então, assim, viver em minério, gente, cavar, entrar dentro desses lugares é um negócio muito perigoso. Era muito raro um indígena voltar com vida, assim, para a capital onde eles moravam, por exemplo, para a cidade onde eles moravam, e ainda voltar assim, bem, no sentido de com todas as partes do corpo, por exemplo. Era um trabalho muito arriscado mesmo, de fato. E o salário que eles recebiam, o partido que eles recebiam, não era nada justo. Por isso que a gente já pode chamar de trabalho análogo à escravidão. Como que eles seguravam os indígenas? Beleza. Eles vão chegar lá e eles vão ser mantidos lá de alguma forma. Os espanhóis vão trazer os indígenas para lá, porque era a única opção deles conseguirem um emprego. Era mais fácil você conseguir um emprego. Perdão, estava permitindo uma pessoa. Era mais fácil você conseguir um emprego trabalhando para os colonizadores e recebendo um baixíssimo salário, correndo um risco de vida e um baixíssimo partido, do que ficar passando fome, né? Porque era um período de fome, como eu falei, as colheitas deram errado. Eles vão para lá, só que assim, quem está pagando a casa deles, quem está pagando a vivência deles lá, no sentido de alimentação, esse tipo de coisa, eram os espanhóis. Então eles acabavam, era muito comum que eles segurassem os indígenas através de um ciclo de dívidas. É importante que vocês entendam isso da mita. A mita não é uma forma legal. A mita, ele é o mesmo termo, eu acho, que do trabalho que eu falei lá atrás. Mas elas vão ser interpretadas e usadas de forma totalmente diferentes. Então, a mita, ela já vira agora, na época de colonização, um trabalho análogo à escravidão. Um processo de escravização de indígenas mesmo. Então, assim, é importante, por isso que eu estou destacando, é muito importante que vocês saibam a diferença. Tem muita gente, eu acho que vocês já ouviram alguma vez na vida, aquele argumento de, teve escravidão no Brasil, mas também tinha na África, também tinha no Egito, na sociedade antiga, na Grécia. São completamente diferentes. O sistema de escravização que acontecia lá, às vezes era por dívidas, por exemplo, não é um projeto de escravização destinado a uma população única que era negra, por exemplo. É diferente o que acontece aqui no Brasil, é diferente o que acontece com todo o período de escravização que é influenciado pela Europa, sabe? Que a Europa emprega aqui. Nas colônias. Isso é muito importante de saber. Não é a mesma coisa que aconteceu lá dentro da África ou nas sociedades antigas. Tem todo um projeto capitalista, né, comercial em cima disso, em que, assim, nações, culturas vão ser dizimadas, vai ter esse genocídio cultural que a gente está vendo. E, assim, é um processo que influencia até hoje. Então é muito diferente, entendem? E aqui vocês também têm que entender a diferença. Muita gente pode falar, mas também já tinha mita no passado, não era tão ruim assim. É totalmente diferente. A interpretação e a obrigação que os espanhóis aplicam dentro da América Espanhola é muito diferente. Enfim, essa é a mita. Outra forma de trabalho, né, de mão de obra que existia na América Espanhola eram as encomiendas.
As encomendas, elas tinham o papel de catequizar os indígenas e um discurso falso de proteção, e na realidade só explorava o trabalho indígena. Então, o que vai rolar? A igreja pegava vários indígenas e falavam, venham ser católicos e tudo, abram mão dos seus deuses e tudo, e eles catequizavam os indígenas. E eles falavam, eu vou te proteger dos espanhóis, a gente vai cuidar de vocês e tudo. Eles pegavam esses indígenas, é meio semelhante com o que acontecia no Brasil também, e eles falavam que eles tinham que fazer exploração mineral, né? Tipo, conseguir ouro para a igreja. Eles exploravam o trabalho indígena, agora eles realmente não pagavam nada mesmo, era uma forma de falar que era um trabalho a Deus, por exemplo. Só que assim, sem razão nenhuma, eles eram meio que obrigados a fazer encomendas, ou você estava fazendo mita, ou você estava fazendo encomendas, e não fazia sentido, porque muitos indígenas iam para lá e, assim, não estavam catequizados de verdade, no sentido de acreditarem num Deus cristão, eles continuavam com a mesma religião, mas eles guardavam para si, né, faziam um segredo, e iam lá meio que obrigados. A encomenda, é importante dizer que ela vai acabar com a rebelião, na verdade, do Tupac Amaru, que eu falei. O Tupac Amaru vai ser um dos últimos, assim, do que eram para ser líderes da colonização, não, do Império. E aí ele fica lá, ele eventualmente é morto, e um cara que estava meio que, ele era um líder espiritual, ele era um encomendeiro, então existiam indígenas que organizavam as encomendas mesmo, que a igreja, né, o pessoal das missões, falava para eles liderarem, e esse cara, eu não tenho o nome anotado, tá mais para frente, ele vai pegar e vai falar, não, eu vou me chamar agora de Tupac Amaru II, né, o segundo, e eu vou acabar com a encomenda. Ele faz uma rebelião e, de fato, acaba com a encomenda. Então, é importante que vocês entendam isso. Boa parte das coisas, assim, eu vou destacar muito. Tem coisas aqui, assim, que eu vou passar, que é legal que vocês saibam, que, tipo, para entender a América Espanhola, ok? E tem coisas que caem no vestibular e caem de uma forma crítica. E no sentido de que poucas pessoas têm acesso à América Espanhola, assim, o conteúdo, então, na hora de acertar, possa ser que você seja uma das únicas pessoas que vai acertar, de fato. Mas, ok, isso foi a mita e a encomenda. Seguindo, eu vou falar da urbanização das cidades, que é algo que acontece meio diferente do Brasil. O Brasil, ele começa a ser urbanizado, de fato, quando a família real vem para cá. Antes existiam alguns processos, tornar tal cidade vila. Vocês viram que teve a Guerra dos Mascates, que era basicamente assim, Pernambuco e Olinda, não, Recife, né, Pernambuco é o estado, perdão. Recife e Olinda, né, terra da cachorrada, que é do Gil, eles vão se organizar. E o que acontece é que Olinda, na época, era a única vila da capitania. E aí, Portugal vai começar a gostar de Recife um pouco, porque tinha muito mascate em Recife. Se vocês querem saber o que é mascate, vão ver minha aula. E aí tinha muito mascate em Recife, que eram portugueses comerciantes. E aí vai rolar uma guerra, porque eles estavam com inveja de que Recife estava começando a se tornar uma vila. Mas, enfim, é isso. Na Espanha vai ser diferente, né? Na América Espanhola vai ser diferente. Vai ter um planejamento prévio das cidades, eles vão organizar. E não só isso, eles vão instalar universidades dentro da América Espanhola, o que é totalmente diferente da América portuguesa. Isso costuma até cair em vestibular, às vezes numa alternativa falando, olha, a diferença entre os dois... uma das diferenças é isso, é que a Espanha vai instalar uma elite letrada, porque agora a elite que está se formando lá, os crioulos, né, os filhos dos espanhóis, como eu comentei na aula passada, eles agora estão fazendo o quê? Eles não precisam sair do país não, né, da colônia deles, ou ir para a metrópole estudar, eles podem fazer isso lá. Então agora a elite letrada é muito mais comum lá, a partir do século XVI. Tanto que a gente tem a primeira universidade fora da Europa, que fica, né, essa universidade autônoma de Santo Domingo, que era a Ilha de São Domingos, e hoje é a República Dominicana, né, ela foi criada em 1538, e tem várias universidades que vocês podem pesquisar ao longo da América Latina, assim, fora do Brasil, muito antigas mesmo. Enquanto isso, não tem no Brasil, né, como eu falei, as primeiras faculdades tem a Faculdade de Medicina, que acho que é aqui no Rio de Janeiro, ou FRJ hoje em dia, tem a Sanfran, que é em 1827, junto com a Faculdade de Direito de Olinda, que também, as duas surgem, são promulgadas, assim, são determinadas a serem criadas no mesmo ano, no mesmo dia, eles criam um tratado para isso. Tratado não, né, eles assinam meio que uma lei, gente.
Mas, enfim, essa é a urbanização das cidades. Outra coisa que me perguntaram era da sociedade colonial, que eu deixei para essa aula. E isso é outra coisa importante. Isso cai no vestibular. Mita, encomenda, sociedade colonial. Assim, são as 3 coisas até agora que eu acho que mais caem. E o processo de conquista, né? Que é militar, cultural e biológico. Mas, enfim. A sociedade colonial, ela se espalhava assim. Eu já expliquei um pouco na aula passada em que chapetones o quê? Chapetones eram espanhóis que estavam vindo a trabalho e haviam nascido na Espanha. Eles nasceram na metrópole e eles vieram ser funcionários da metrópole. Eles tinham meio que um poder político, porque eles podiam determinar as questões políticas mesmo de todo aquele ambiente. Então, em várias coisas. Então, quanto que eles vão cobrar de tributo, se pode ou não beber, se pode ou não fazer aquilo. Existia um poder político mesmo, autoritário, de determinar o que ia rolar dentro da colônia, ok? Esses são chapetones. Acho que a parte mais importante é saber que eles são nascidos na Espanha, eles são espanhóis, e eles têm muito mais esse poder político mesmo, porque é autoridade, gente. Eu sei que às vezes fica um pouco difícil, mas se existem os crioulos que são elite, qual que é a diferença entre os dois? Eu estava tentando pensar ontem, eu não sei se é um bom exemplo exatamente, mas pensem assim, a gente tinha a elite colonial lá no Brasil, a gente tinha os homens bons que eu expliquei. Eles, basicamente, meio que eram crioulos, porque eles eram meio que nascidos lá, eles estavam constituindo família lá, eles não iam, assim, para Portugal, assim, no sentido de ser nascidos. O que aconteceu a partir do momento que a família real veio para cá e não só trouxe a família real, como trouxe um monte de gente de Portugal? Você não acha que esse pessoal tinha um poder político maior, uma influência política naquela sociedade maior, apesar dos dois ainda serem elites? Não significa que os outros estão se ferrando? É quase a mesma coisa aqui. Os chapetones, eles são basicamente os pais dos crioulos. Eles vão vir para cá, às vezes vão vir com a mulher, porque às vezes eles vão passar muito tempo aqui, eles vão ter um filho aqui e fica criando esses crioulos que são descendentes de espanhóis e normalmente são os proprietários. Então, eles que detêm a mina, eles que detêm o espaço de agricultura de açúcar em tal região, eles que vão ser realmente proprietários das posses econômicas que vai ter dentro da colônia. E eles que vão coordenar isso. Eles vão se acostumar com a colônia, por exemplo, vão até estudar dentro da colônia, não vão precisar sair de lá, né? E aí isso meio que forma a sociedade crioula. Então, tem a diferença entre os dois. Chapetones, às vezes, seriam muito mais cadelinhas da Espanha do que os crioulos. Abaixo disso, a gente tem os mestiços, né, que às vezes acontece. De um chapetone ter um caso com uma indígena, um espanhol ter um caso com um africano, que podem ser uma escravizada mesmo. Quando a gente fala que é majoritário indígena, não significava que não existia ninguém lá, sabe? Nenhum preto lá. E assim, normalmente os mestiços eles vão fazer o mesmo trabalho que eles faziam no Brasil, é um trabalho autônomo, em que eles vão ter meio que a liberdade de não serem coisas, né? De não serem escravizados, mas ao mesmo tempo também não vão ser elite, né? Eles tinham sangue de indígena, eles tinham sangue de africano. Então, eles vão ser artesãos, capatazes. Na América Portuguesa, eu falei que eles poderiam ser, por exemplo, fazer parte da pecuária, né? Esse tipo de coisa. Vão ser trabalhos autônomos mesmo, em que eles não têm que depender de ninguém. Depois a gente tem os indígenas, que era a maior parte da mão de obra, né? Através da mita e da encomenda. E a gente tem os escravizados, que, como eu falei, são os africanos, pouquíssimos. Eles eram mais usados na agricultura, porque normalmente africanos de certa região da África, eles tinham mais experiência com a agricultura do açúcar. Então, até que era interessante ter escravizados africanos, mas não era em grande quantidade, como eu falei. E também região que não tinha indígena, então não tinha como chegar numa região assim, sei lá, imagine um local da América Espanhola que eles chegaram e tem uma puta mina de ouro, eles falam, putz, a gente precisa achar gente agora para fazer esse trabalho para a gente. Quem que a gente vai achar? Eles olham ao redor, não tem indígena. E talvez seria muito trabalhoso trazer indígena de outra região que já está trabalhando naquela região para aquela vazia. Então, eles acabavam trazendo escravizados. Beleza? Uma coisa que também tem uma diferença, né, é que você vê que os indígenas, eles eram a maior parte de mão de obra, mas ainda assim não era a mesma coisa que escravizado, porque, como eu falei, apesar do trabalho ser ridículo, análogo à escravidão, ainda assim existia a questão de que eles eram meio que pagos.
tá? Mas, assim, não precisa ficar, nossa, uma grande diferença. Indígenas eram bem mais bem tratados. Não, não é isso. Escravizados tinham aquela questão da lei, de serem bens jurídicos, a serem coisas a serem compradas, eles não eram remunerados de forma alguma. Independências. Agora a gente entra já nos projetos de independências. Vocês conheceram um pouco da colônia, como que ela vai rolar ao longo dos anos, e vocês vão ver agora como que se dá a independência dessas colônias. Eu sei que é bem mais rápido do que vocês estão vendo nas nossas aulas de ver um processo, então vai ter as revoltas, não sei o quê, mas como eu falei, nossa aula é curta, então é só para vocês terem noção de como era a colônia e agora como que elas vão se tornar independentes. Vou beber um pouco de água. Independências contam com 2 fatores, né? Os externos eu acho que vocês já conhecem, que a gente já citou nas aulas, e tem o interno, que é mais uma questão, e que mas pode ser que algum vestibular como o FUVEST, como, sei lá, um vestibular mais crítico, Unicamp, cobre. Porque é um pensamento que vocês vão ter agora, que não sei se tiveram antes também, mas que é um raciocínio inteligente, de uma forma que se chama esgotamento e contradição do sistema colonial. Então, o que é isso? A metrópole, ela investe na colônia. Então, a Espanha está a todo momento enviando funcionário para lá, está construindo universidade lá, está construindo obra pública lá, a Espanha também fazia isso, está construindo, mandando material para avançar na exploração da mineração. Às vezes tem uma nova, sei lá, um novo objeto, uma nova ferramenta que vai ajudar na exploração. Então, enfim, está investindo na colônia. E está deixando de desenvolver a própria economia. Então começa a rolar a Revolução Industrial. A Inglaterra começa a investir nas indústrias, começa a criar coisas dentro da Inglaterra, a França depois também, vão começar a criar indústrias, fábricas dentro do próprio país, sem precisar ir para uma colônia. E Espanha e Portugal, nem ligando, a gente está tão bem aqui com a nossa colônia, vamos investir em mais coisa, vamos trazer mais coisa para a colônia. Assim, a economia da colônia vai florescer, então a elite colonial, os crioulos da América Espanhola, vão ficar mais ricos com tanto investimento, vão ter aonde pegar financiamento para iniciar uma nova exploração, uma nova agricultura. No Brasil é a mesma coisa. Os homens bons, a elite intelectual, vai começar a ficar rica também, porque está vendendo bastante açúcar, depois ouro, consequentemente, enfim. E a metrópole vai ficar estagnada. A Espanha e Portugal não estão ligando em fazer algo dentro da Espanha e Portugal. E aí você pensa, e se um dia a América deixar de existir? E se um dia eles se tornarem independentes? O que Espanha e Portugal vão fazer economicamente? Como que eles vão viver? É isso. Esse processo vai criar uma dependência da metrópole em relação à colônia, gerando descontentamento nas elites coloniais que se sentem exploradas. Então, assim, olha, eu tô carregando nas costas toda a riqueza que vocês têm, a gente que produziu, sabe? Tipo, é uma contradição, entendem? Porque os países, né, as metrópoles estão investindo, mas não estão investindo neles mesmos. Eles não, assim, eles estão ficando ricos assim monetariamente, estão acumulando dinheiro, mas e a partir do momento que a América deixa de existir, por exemplo, vamos supor que a América acabasse um dia, o que eles iam fazer, sabe? Ou, como aconteceu, e se eles se tornassem independentes? Então, as elites coloniais vão começar, principalmente da América Espanhola, começar a adotar esse pensamento de a gente, tipo, tá sendo foda pra Espanha, a gente tá carregando nas costas a grana deles. Tipo, a gente tá sendo muito explorado. Aí esse é o pensamento. Pode cair no vestibular, tipo, nossa, olha, teve o período colonial, e aí teve a contradição do sistema colonial. O que é isso? É basicamente isso, gente. É pensar que a metrópole investe tanto lá, apoia o trabalho e a mão de obra lá, que se deixar de existir, aonde eles vão tirar a economia deles. Entende? Fatores externos, vocês já viram. Teve a crise do antigo regime. Então, é isso que vai acontecer em toda a Europa, né? Surge o iluminismo e o liberalismo, as ideias, né, de iluminar todo aquele rolê, de acabar com essa noção de absolutismo. Vamos parar com o Estado intervindo na economia, que o mercado se autorregula.
vamos parar de ser absolutos, o rei não é o Estado, como Luís XIV dizia, não tem isso, a gente tem que ter uns 3 poderes, por exemplo, como Montesquieu vai sugerir. O pessoal vai começar a falar que a soberania, quem manda mesmo é o povo, que se o povo não quiser, guilhotina o rei, como fizeram na Revolução Francesa, né? Que aí é o surgimento das revoluções burguesas, na prática. Então é o pessoal pegando a teoria que eles já estão ouvindo há algum tempo, né? Através do iluminismo e do liberalismo, e eles vão colocar na prática. Sendo como maiores exemplos a Revolução Francesa, né, que vai guilhotinar o pessoal da nobreza, a Revolução Industrial, que é uma revolução onde os burgueses vão começar a falar, gente, tem mais valor a gente criar fábricas aqui, produzir muito e vender para as colônias, do que a gente ficar dependendo da colônia, fazendo produção só lá. E tem a independência dos Estados Unidos, que é a primeira colônia dentro da América a se tornar independente. Isso é tipo, uau! A gente está discutindo liberalismo e tudo, mas ninguém imaginava que uma colônia poderia se separar da sua metrópole no momento que ela quisesse. Óbvio, poderia existir guerra? Poderia. Mas, tipo, por exemplo, Estados Unidos, na época, e Inglaterra, a gente pensava que a Inglaterra ia ganhar, né? Grande potência, riquíssima. E não, os Estados Unidos ganham apoio da França e eles conseguem ganhar. Tanto que, né, os conjuradores mineiros, eles vão pegar e falar, a gente tem que conversar com os Estados Unidos, com os pais fundadores. E eles vão mesmo, de fato, e trocar umas ideias, inclusive com Benjamin Franklin. Mas, enfim, tem esses fatores internos, os crioulos começam a pensar que eles estão carregando nas costas, eles estão sendo cadelinha da Espanha, eles têm que meio que fazer algo, sabe? Gera uma insatisfação, um descontentamento. E os fatores externos, eles estão vendo as políticas mudarem, eles estão vendo o surgimento do iluminismo, do liberalismo, eles estão vendo a revolução aqui, revolução ali, independência de uma colônia, tá acontecendo essas coisas. Então, como que vai se dar? Enfim, primeira coisa que acontece é uma coisa lá na Espanha, que vai influenciar muito o que acontece aqui, eu falo aqui, né, mas é na América Espanhola, perdão. O que acontece? Vai surgir Napoleão, né? Então teve a Revolução Francesa, teve as bagunças lá que vai ocorrer. Napoleão vai lá e vai subir ao poder. E ele tá num projeto de se expandir, tá num projeto de invadir os lugares, e a França, como grande inimiga, rival, assim, da Inglaterra, Bonaparte vai começar a falar, eu tenho que destruir a Inglaterra de alguma forma. Como ele sabia que a Inglaterra ainda era uma potência e tinha força militar suficiente assim para dar um bom bate-bate, ele pega e fala, eu vou fazer um bloqueio continental. Eu vou fazer com que todos os países, todo mundo, não faça mais trocas comerciais, não venda nada, Inglaterra não compra nada, assim eles vão quebrar, ficar fracos, não ter coisa para comprar, não ter comida, por exemplo, e eles vão se ferrar. E é assim que eu começo derrotando a Inglaterra. Vocês vão ver que Portugal vai fazer o quê? Ameaçado? Ou seguir Bonaparte? Ou continuar amiga da Inglaterra, que já estava, né, já era uma aliada há muitos anos, eles vão fugir para o Brasil. E Napoleão vai eventualmente invadir o Brasil. Brasil não, perdão, a Portugal. Aí o que acontece na Espanha? A Espanha vai pegar e vai falar, não, eu tô do seu lado, sim, Bonaparte, eu não vou fazer nada não, fique tranquilo, a gente tá do seu lado. E a Espanha vai até rir de Portugal, vai falar, olha seus bobão, a gente tá aqui se dando bem, eles estão ameaçando invadir vocês, e vocês aí ferrados, sem nada para fazer. Beleza, Portugal, realmente, a nobreza foge para o Brasil, mas a Espanha é invadida de qualquer forma. Bonaparte chega lá, tira o rei, que era o Fernando VII, e coloca o rei José Bonaparte, né, que era o primo dele, né, que é conhecido na história da Espanha como o usurpador, né. E, enfim, acontece essa bagunça na Espanha. Agora o pessoal da Espanha não está mais preocupado com colônia, eles estão preocupados com eles mesmos, eles têm que achar, tipo, a nobreza estava lá, entende? Não é como aconteceu em Portugal, que as pessoas que eram mais importantes, assim, a nobreza, estava bem aqui no Brasil, de boa, mó paz, sabe? Não era isso. E aí eles tinham que se organizar lá, e aí, assim, os crioulos meio que vão ficar livres aqui, soltos, sabe? O pessoal espanhol estava preocupado com a Espanha, com como reaver, né, a própria terra. E agora eles vão começar a meio que ter uma liberdade, se organizar mais, se unir mais e tudo isso. E é por isso que os crioulos são a elite,
eles vão ver que vão surgir, por exemplo, as ideias de independência, eles sabem que isso é algo que pode muito acontecer, e para que não venha de uma camada popular, para que, por exemplo, os crioulos deixem de ser elite, né? Porque eventualmente sempre vai acontecer essa luta de classes, eles mesmos vão começar as independências. Então, eles vão começar a planejar a independência, pensar nisso, né? Vai surgir uma autonomia maior para os cabildos, que eu citei na aula passada, as casas de contratação eram espaços dos chapetones, que estavam preocupados com a Espanha agora, e os cabildos eram similares às câmaras municipais aqui no Brasil. Esse período vai agradar as elites coloniais. E eles vão gostar de estarem no poder. E eles vão começar a considerar fazer uma independência. Enfim, isso foi em 1807. Em 1814, Napoleão vai perder, não vai dar muito certo a expansão dele, vai cair, e como sempre acontece, eles vão se unir, né, na Europa para fazer um tratado, que vai ser no Congresso de Viana. E a Espanha vai começar a falar, não, agora a gente tem que, né, reorganizar a bagunça que a gente fez lá na colônia, né, voltar ao poder novamente, né, fazer um rolezinho, né, para retomar a nossa liderança lá. E os crioulos vão falar, não. A gente já subiu agora, a gente já está cuidando de tudo aqui, vocês não vão. Vai gerar guerra de independência nas colônias. Tadã! É assim que começam os projetos de independência. Qual que é a primeira rebelião que eu citei? A rebelião de Tupac Amaru, lá no Peru, em 1780, né? Ele é um pouco antes, porque ele não é uma independência de fato. Mas se lembra que a gente estudou Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, sei lá, várias revoltas, assim? É justamente, essa é a primeira que já mostra que as pessoas já não estão mais querendo seguir as ordens, sabe? Já estão, novamente, né? A revolta é o fim do sistema colonial, né? Enfim, ele vai adotar o nome do último imperador Inca, que era o último imperador Inca, Tupac Amaru, e ele vai se denominar Tupac Amaru II. Aí ele era um encomendeiro, como eu falei, e ele vai falar, não, isso tá muito ruim, não é isso que eu tenho que fazer com a minha vida, e ele vai se revoltar, né, contra as injustiças praticadas contra a população indígena. Ele vai se unir e tal, e a princípio os crioulos, né, como eu sempre falei, com medo dessa camada popular conseguir tomar o poder, ele sempre vai falar, não, a gente tá do lado, vamos apoiar e tal, e ele vai ser traído. Então, ele vai ser traído pelos crioulos e vai ser derrotado e executado em praça pública como exemplo. Então, você já vê que os crioulos, gente, eles vão ser responsáveis futuramente por várias rebeliões, por várias independências mesmo. Mas não era um interesse, assim, popular, não era um interesse de, nossa, a gente tem que acabar com essa noção de metrópole. Não, era um interesse de não querer ficar por baixo depois que as independências acontecessem. Então, se elas vão acontecer de um jeito ou de outro, é melhor que aconteça do nosso lado, sabe? A nosso favor. E, enfim, né, o que acontece de exemplo, depois da rebelião do Tupac, é o fim da encomenda. A partir de 1780, assim, realmente o fim oficial, pelo menos, da encomenda. E aí a gente tem a primeira independência, que é a independência do México. A independência do México, é legal dizer que depois que eles se tornam independentes, eles vão virar uma monarquia, como o Brasil, né, depois em 1822. Só que foi uma monarquia, assim, só para meio que acalmar os ânimos, fazer com que ninguém subisse, ninguém que fosse subir ao trono fosse uma pessoa popular, sabe? Uma pessoa humilde, tinha que ser um crioulo. Então, eles fazem isso, a monarquia dura 10 anos. Por isso que, teoricamente, o Brasil foi o único país a se tornar independente a virar uma monarquia mesmo, porque aí a gente tem primeiro reinado, aí a gente tem período regencial, e a gente tem segundo reinado mesmo, são vários anos. Não é algo assim momentâneo, só para organizar politicamente o país, não foi isso, né? Mas, enfim, no início vai ter forte cunho popular, vai combater as elites e a metrópole, e os crioulos, né, do México, sabendo disso, falaram, não, a gente tem que fazer uma independência ao nosso favor, né, já que vai acontecer. Eles vão tomar o controle do movimento, com um cara também chamado Agustín Iturbide, não sei falar espanhol, e ele era um crioulo que vai conduzir o exército da independência, vai entrar no exército e vai se dar consideravelmente bem. E aí, a partir disso, ele é coroado o imperador do México por um breve período, como eu falei, vai durar cerca de 10 anos, mais ou menos, e depois México se torna república. Essa é a independência do México.
Aí a gente tem uma divisão. A primeira independência, né, liderada pelo pessoal lá, é a do México, que é legal para vocês usarem de exemplo. Isso é uma história, assim, que eu acabei de contar, que vai acontecer muito semelhante nas outras regiões. Vai ter uma certa revolta lá, as pessoas já não querem mais permanecer, na verdade, colônias da metrópole e tudo, e eles vão começar a se organizar. Obviamente, crioulos, pessoas da elite vão entrar nessas lutas e vão se nomear líderes para justamente não ter que acabar numa república que não favoreça esses crioulos na época, né? Mas, ao longo da história, isso vai ser semelhante, como eu falei, nos outros países. Uma coisa que acontece é que tem dois principais líderes que tinham meio que crenças diferentes mesmo, sobre como deveria ser a América Latina, a América Espanhola depois de sua independência, e cada um tem essa linha, e cada um vai ir de país para país espalhando, né, essa independência. Então a gente tem um cara chamado San Martín, né, pela região do Sul, então ele vai independer a Argentina, ele vai independer o Chile e também o Peru, entre outros, assim, eu citei os mais populares mesmo. E, assim, basicamente, o que ele queria? Ele queria que a gente não, né, porque a gente não é América Espanhola, mas ele queria que cada país, a Argentina, o Chile, o Peru, por exemplo, chamasse algum príncipe da Europa para fazer uma monarquia aqui. Então, chamar Luiz, não sei das quantas, para vir aqui para a Argentina, ser o rei da Argentina. Era essa a ideia dele, sabe? Ele queria trazer gente da Europa para ser rei de outro país. Basicamente, boa parte do que o Brasil fez, né? Que pegou Dom Pedro I, que era português, e veio aqui fazer uma monarquia. Ele queria isso. Significa que virou? Não significa. Mas essa era a linha que o San Martín queria. Era isso que ele acreditava. E aí a gente tem o Simão Bolívar, que ele é um pouco mais famoso, né? Ele vai trazer várias independências pela região do norte. Ele vai independer Venezuela, Colômbia, Equador. A Bolívia se chama Bolívia em uma homenagem para o Simão Bolívar. E o Peru, por exemplo. E ele tinha outra linha. Ele queria um republicanismo. Ele queria que os países se tornassem repúblicas. E ele queria que a gente se unisse, que é o que a gente também vai chamar mais para frente de pan-americanismo. Vocês já ouviram falar na URSAL, que era a União Socialista da América Latina? Era mais ou menos isso, né? Óbvio que ele não era comunista nem socialista na época. É importante vocês saibam que o Simão Bolívar ainda assim era elite, era crioulo naquela época. E, enfim, ele queria uma união das repúblicas, ele queria que a gente se unisse, como os Estados Unidos fez. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os Estados Unidos têm um sistema de federalismo bem diferente, no sentido de que, por exemplo, sei lá, em um estado, em Nova York, é legalizado o aborto, em outro estado, não. Em um estado, maconha é legalizado, em outro estado, não. É meio que uma autonomia federativa de cada estado poder tomar a sua própria decisão de acordo com o que acredita, mas que ainda assim unia. Por isso que é Estados Unidos da América, Estados Unidos literalmente. E ele queria fazer meio que algo semelhante, sabe? Unir todo mundo e fazer uma república federativa. Ele era a favor das repúblicas, né? Aí, o que vai rolar, né? Eu já coloquei esse mapa, vocês estão vendo, eu coloquei no início da aula que tinha esses vice-reinos, Capitania Geral do Chile. O que rola? Uma separação. Então, México, aqui em 1821, Venezuela, em 1811, até antes, Colômbia, em 1819, Equador, 1822, Peru, 1824. Enfim, cada um vai fazendo meio que aquele caminho de se revoltar e se tornar independente. E cada um vai formando, né, suas repartições, suas divisões. Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma nesse slide. E, enfim, o que acontece? Eu falei do plano de Bolívar, né? Ele quer unir. O plano dele meio que vai ter mais como que eu posso dizer? Vai entrar em prática, sabe? São Martín não vai conseguir trazer nenhum príncipe europeu, assim, pelo que eu ouvi falar, para vir ser rei aqui de algum país. Mas o Bolívar, ele tem um plano, ele faz a Carta da Jamaica, que é escrita assim na Jamaica, em 1815, que queria fazer uma união latino-americana, que queria instaurar uma república dentro, né, fazer uma república federativa, como eu falei. Ele vai fazer o Congresso do Panamá, em 1826, 11 anos depois, com a criação de uma unidade política entre os estados hispano-americanos, né, que são os estados da América Espanhola, basicamente. Hispano é uma referência à Espanha.
e formar um pan-americanismo. Ele queria, é que agora eu não vi, mas ele queria unir alguns países, inclusive ele queria fazer a Gran Colômbia, como eu coloquei embaixo. Era uma união, se eu não me engano, entre Equador, Colômbia e Venezuela. Eu acho que eram esses três aqui. E ele queria juntar esses três depois, né? Só que muitos países, muitas uniões que já existiam na época foram contra, principalmente os Estados Unidos e o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, né, e o Brasil eram enormes países, né? Já vocês entendem isso, né? Que os Estados Unidos já tinha, né, uma posição mais de potência, uma posição mais imperialista, já estava se construindo, sabe? Inclusive, eles apoiavam um pouco as independências, que eles tinham uma doutrina Monroe chamada América para os Americanos, né? Que era justamente evitar a invasão de metrópoles. Mas, enfim, eles não queriam que rolasse, né? Porque, imagina, juntar três países, tudo bem que não é a mesma coisa que o tamanho do Brasil e tal, mas ainda é muita força. Se a gente forma um pan-americanismo, por exemplo, de toda a América, que o Bolívar conseguiu independer, já vira muito maior. Então, eles iam virar potências que poderiam, em algum momento, ameaçar o Brasil, ameaçar os Estados Unidos, se tornarem mais ricos do que esses dois países. Então, não era interesse. Então, os Estados Unidos e o Brasil, que eram os mais influentes, assim, eles vão acabar se opondo. E aí vai rolar, como eu falei, a fragmentação da Gran Colômbia, que era meio que o início da ideia do Bolívar, que por um curto momento eles se uniram mesmo, Equador, Colômbia e qual que era o outro? Venezuela. E só que não vai dar muito certo, porque cada um tinha sua própria particularidade. Então a Colômbia acreditava seguir uma linha, a Venezuela outra, o Equador outra. E aí não deu muito certo, estava rolando uma estabilidade política, não estava dando bom. Aí, nisso, esse é o projeto bolivarista. Nisso surge uma classe, que é a elite crioula regional. A elite crioula regional inicia o caudilismo, que é o caudilho. O caudilho, vocês vão ver que ele é muito semelhante a alguém que a gente vai conhecer aqui ainda no Brasil, que é os coronéis. Os caudilhos, né, eles são meio que a substituição desses crioulos, né, novo período histórico, novo termo, e eles vão ter grande influência regional. Por quê? Porque eles vão ser o poder econômico, político e militar. Então, eles vão estar ligados à política, eles vão ser grandes contatos do pessoal que estava sendo líder republicano. Eles eram muito fortes militariamente, assim, tinham armas e tudo, e acima de tudo eles tinham dinheiro. Então, se alguém precisava de algo, se existia alguém naquele país, no bairro dele, enfim, na vila dele, precisando de assistência médica, passando fome, qualquer coisa desse tipo, ele ia ajudar em troca de favores, né? Então, contanto que você concorde com a situação que a gente está agora, com esse, por exemplo, não pode ter revolta popular das camadas populares, porque eles perdem o apoio dos caudilhos, né? Então, ele tem esse rolê de ser um líder político local, não é do país inteiro, eles não eram os presidentes, e eles são, assim, paternais, então eles dão cestas, eles pegam o médico deles e pagam o tratamento médico da pessoa que está precisando, e eles eram um mandonismo local mesmo. No sentido de que, se a gente está numa república, você tem que votar nesse cara. Ah, vocês estão organizando uma revolta? Não pode. Alguém vem delatar essa revolta para mim. Ele faz esse papel que vai ser muito, como eu falei, similar no coronelismo, sabe? Então, vocês estão vendo, assim, ao longo da nossa aula que a América Espanhola tem diferenças, mas também tem semelhanças. E, enfim, né, vai rolar também uma fragmentação territorial com divergências políticas, diferentes interesses econômicos, interesse da Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, era mais um país que não queria que houvesse, por exemplo, um pan-americanismo, houvesse uma união, porque senão eles iam ser novamente uma ameaça às potências, não só da América, como o Brasil e os Estados Unidos, como também da Inglaterra, né? Vai que um dia algum país da América se torne mais poderoso do que nós da Europa, sabe? Não pode. E aí, né, rola essas duas coisas. Então, duas características em comum, assim, dos estados nacionais latino-americanos depois da independência.
Muitos deles vão se fragmentar territorialmente por causa dessas razões que eu falei, e quase todos vão contar com caudilismo, né? Que é a imagem do caudilho, esse líder político local, né? É uma manutenção da elite, que eram os crioulos, que agora vão permanecer os caudilhos, e que vão ter um manualismo local, porque agora antes, né, era nobreza, ninguém tinha que votar para ninguém, por exemplo, mas agora, por exemplo, era uma república, então eles tinham que organizar, né, para que as populações pobres não se organizassem eles mesmos. Enfim, quais são outras semelhanças? Eles eram oligárquicos, né? Então a gente vai falar, né, do Brasil oligárquico, que é basicamente governo de poucos, em tradução seria isso. É um governo que é projetado para poucas pessoas, e essas poucas pessoas eram a elite, então eles não estavam interessados nas questões das pessoas pobres, nas questões das camadas populares, não era do interesse deles, eles faziam o que era bom para a elite. Setor primário exportador, então a maior parte era focada no comércio primário, eles faziam extrativismo mesmo, seja de ouro, seja de agricultura, enfim, de algo, e o foco deles era exportação, como no Brasil. A gente vai se independer e vai ter gente até hoje falando que a vocação do Brasil é ser rural, é exportar, sabe? Isso desde 1800, desde 1500, na verdade, né? Latifúndios, semelhanças então também com o Brasil, grandes porções de terra que não vão ser redistribuídas, pessoas precisando assim de alguma casa e gente muito rica com uma quantidade enorme de terra sem nem usar. E, enfim, a gente vai discutir no fim do ano, na aula de América Latina no século XX, a questão do México, que é uma questão muito forte de reforma agrária, que as pessoas estão pedindo até hoje de reforma agrária mesmo, de fato. Concentração de riquezas. Então, a elite agrária, né, a elite extrativista exportadora, ela vai concentrar as riquezas, né? Um governo oligárquico não está interessado em distribuir riquezas. Vai marginalizar negros e indígenas que estavam lá, né, fazendo a mão de obra, que estavam trabalhando, que foram que construíram as universidades, que foram quem construiu todas as grandes obras e que foi quem fez a mão de obra para que eles ficassem ricos, né? Mas nada vai ser redistribuído depois que a independência começa. A gente tem aqui, né, uma separação, inclusive, por datas de Equador e Bolívia foram os mais antigos. Eu falei que era a primeira independência, errei consequentemente, mas eu acho que foi a independência mais marcante e que serve de exemplos para as independências que vão seguir. Mas a história é parecida, sabe? 1810 tem essas, enfim, né? O último a gente consegue ler, que foi o Peru. E aí a gente fala, por último, da independência do Haiti. Último tema. Eu sei, gente, que essa aula foi muito pesada de conteúdo. Tá gravada, se vocês tiverem tempo de revisar, sei lá, talvez na férias, descansem para as férias, mas se sobrar tempo, podem, assim, não vou falar que não, nunca façam, mas é o tempo que eu consegui, assim, para passar esse conteúdo, e para que, pelo menos, se um dia vocês fizerem uma prova e cair o tema, vocês tenham um mínimo de noção do que aquela questão está falando, melhor do que, tipo, olhar e falar, nossa, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. E, enfim, a gente vai falar aqui a independência do Haiti. O Haiti é uma pequena ilha, a ilha de São Domingos, que ela foi metade colonizada pela Espanha e metade colonizada pela França. Era de início todo da Espanha, mas a França, né, vocês viram que eles tentaram, né, França Antártica aqui no Brasil, eles não iam deixar de tentar em outros lugares, como tentaram na Guiana Francesa. Enfim, eles vão conseguir metade desse território. A outra metade se tornou a República Dominicana. Só que muito antes dessa independência da República Dominicana, surge a independência do Haiti, em 1791, que é justamente uma razão para a qual os crioulos lá atrás vão ficar com medo de uma revolta popular. Por quê? Vocês vão ver o que vai acontecer. A Revolução do Haiti se inicia basicamente na Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai surgir, né, com o direito do homem, do cidadão, falando que todo homem é igual perante a lei, né, esse negócio. E aí eles vão falar, você não pode mais escravizar pessoas, né, se todo homem é igual, você não pode tratar um como escravizado e o outro como pessoa, sabe, não tem isso. Se todo homem é igual, todo homem é igual. E eles vão falar, nossa, verdade, a gente está se contradizendo. Beleza, vamos acabar com a escravidão aqui na França, então. E o Haiti, que era, tipo assim, 90% escravizado, populações escravizadas, vai olhar e vai falar, eu sou sua colônia, a gente obedece você, enfim, a gente é sua colônia, você vai acabar com a escravização só aí, só na França. Não fez sentido.
não fez sentido, e o estopim da revolta, ela se dá nesse período. Então, eles vão ser influenciados pela Revolução Francesa, né? Principalmente com os jacobinos, que eu já falei que era um lado mais radical da Revolução. E eles vão, assim, figurar mesmo entre as primeiras colônias independentes e uma das primeiras nações a abolir, de fato, a escravidão, a acabar com a escravidão. Porque, assim, no Brasil, continuou. Foi só em Dom Pedro II que acabou. Imagina nos outros países. Então, assim, eles não são dos primeiros, porque vai ser uma revolução principalmente assim de escravizados, e vai ser extremamente violenta. Eles vão exterminar todos os brancos da ilha de São Domingos, e era basicamente nada mais do que uma reação aos maus tratos infligidos aos escravizados. Tudo que eles estavam sofrendo ao longo dos anos, né, de projeto de escravização, e que agora a França simplesmente pegou e falou, vamos acabar com a escravização só aqui. Não, isso encheu o saco. Inclusive, eles vão fazer uma grande revolução, porque, assim, uma coisa que eu ouvi hoje estudando é que muita gente chama de Revolução do Haiti, mas que também pode ser chamada de Independência do Haiti. Qual que é a diferença? Que no Haiti vai ocorrer uma revolução de fato, tem uma transformação naquele lugar. Tem várias colônias que vão se independer, mas vai virar a mesma coisa. O Brasil mesmo se torna independente, mas não acaba, não abole a escravização. Se torna independente, mas continua como uma monarquia. Se torna independente, mas coloca Dom Pedro primeiro como rei. Então, sabe, qual que é o sentido? Isso mudou algo mesmo, de fato? Então, não só, além de ocorrer uma independência no Haiti, ocorre uma revolução. As pessoas que estão sendo escravizadas lá, elas vão se revoltar contra esses brancos, que, assim, eram pouquíssimos e, sabe, estavam sendo responsáveis por inúmeros maus tratos ao longo dos anos. Tanto que eles vão fazer, essa revolução vai durar anos, como vocês estão vendo, e Bonaparte, que era, né, aquele grande líder de exército que estava invadindo a Europa toda, não consegue, por exemplo, derrotar de forma alguma os haitianos. Em quase todas as vezes eles conseguem derrotar o pessoal, as tropas de Bonaparte. Fatores que vão levar o Haiti à miséria, consequentemente, porque hoje a gente conhece o Haiti, né, por exemplo, como um dos países mais pobres. Destruição da base da economia da ilha, então no meio de uma revolução, a agricultura do açúcar vai enfraquecendo, né? A terra é algo que tem que ser mesmo cuidado. Reconhecimento da independência do Haiti pela França só ocorre depois da aceitação de uma dívida de 90 milhões de francos. Então eu expliquei isso para vocês em aula passada, que basicamente para a Inglaterra, Estados Unidos, quererem comprar algo do Haiti, por exemplo, que a gente está discutindo agora, ele meio que tinha que ter a autorização do que seria a metrópole. Então, enquanto a França não falasse que realmente eles são independentes, eles são um país, os outros países não iam ter trocas comerciais, eles não iam falar com esse pessoal, sabe? E aí, enfim, alguma hora o Haiti teve que sentar e conversar com a França e falar, beleza, o que vocês querem para a gente conseguir se tornar independente oficialmente? Porque independente eles já eram, eles já não estavam dominando a ilha mesmo. Só que aí a França vai pegar e vai falar que eles queriam 90 milhões de francos. Como? Se nenhum país queria vender nada, eles não tinham grana nenhuma, eles fizeram uma revolução à força, de onde eles iam tirar esse dinheiro? É um dinheiro, assim, que estava sendo pago até 1900, gente. E que é por isso que, por exemplo, o Haiti vai ser afastado do mercado mundial, porque mesmo depois da independência oficial, você acha que todos os países que são cheios de escravocratas vão querer ter contato com o Haiti? Você acha que o Brasil, que tem, sei lá, Dom Pedro II, ou na época até a família real mesmo, vai olhar e vai falar, nossa, a gente dono de escravizado vai comprar algo do pessoal escravizado que matou as mesmas pessoas que nós somos escravocratas? Estados Unidos, Inglaterra, isso vai para todos os países que foram escravocratas de fato. Ninguém vai querer ter relações comerciais com o Haiti porque eles não achavam, né, bonito. É por isso que os crioulos vão fazer a independência, porque muita gente estava com medo de acontecesse uma independência como essa nas outras colônias, entendem isso? E ele vai ser afastado do mercado mundial, ninguém vai querer comprar nada, eles não vão ter as riquezas. Por isso que até hoje o Haiti, por exemplo, quando sofre de terremotos, se eu não me engano, é porque eles não têm a grana para investir numa preparação tecnológica para isso. O Japão é um país assim que tem 1000 vezes mais terremotos ao longo do ano, isso vocês podem tirar de dúvida o pessoal da geografia, mas que tem muito mais terremoto ao longo do ano, mas que assim não sofre nenhum dano mesmo, porque
Não faz sentido, porque ele já tem a preparação tecnológica para isso. E o Haiti não tem grana para investir nisso. Então, toda vez que acontece né, uma placa tectônica, que é onde o Haiti fica, no meio, entre duas, toda vez que ela treme lá, acontece o bagulho geográfico para fazer um terremoto, não é bom, porque eles não tiveram tempo de fazer o investimento para estruturar o país para que eles conseguissem prevenir esse terremoto. Então é isso, gente. Fim. Nossa, acabamos bem no ponto. Estou muito feliz que a gente não atrasou. Eu passei tudo. Se ficou algo de difícil, perdão. Ou rápido, mas é porque eu tinha que terminar essa aula hoje. E, enfim, a aula vai estar no YouTube, caso vocês queiram revisar. E semana que vem a gente já começa a descobrir as aventuras de um país independente, né? Que é o Brasil. Ô, Camis, deixa eu só te perguntar um negocinho. Pode Qual que é a